Boa noite a todos os alunos e alunas da Unisul, demais universidades, da Confraria do Direito. Bom, professor Zoldan, o Ministério Público, eu costumo dizer que ele surgiu justamente daquele destaque que se fez na época em especial no Ministério Público mais moderno, na época da Revolução Francesa, quando se queria que o Estado acusador fosse diferente do Estado julgador, né? Que até então havia uma confusão. E, e a ideia era que não se entregasse isso também ao ofendido ou à família do ofendido, para que não usasse do processo da acusação como um instrumento de vendetta, né? De vingança, e sim como um instrumento de justiça. Então, a ideia foi destacar esse Estado acusador, que acabou se transformando no Ministério Público, que até então, né, até a idade até a época da Revolução Francesa, era considerado como procurador do rei, né? E era a voz do rei nas acusações que fazia. E, havendo esse destaque, ele acabou saindo de como uma voz do rei para ser a voz da sociedade, né? E é interessante porque se a gente busca na história, nós vamos verificar vários embriões, inclusive desde a época do Egito, mas especificamente assim o Ministério Público mais moderno se consolidou muito mais após a Revolução Francesa. E é interessante porque em todos os países que têm uma concepção democrática, né, que trabalham com o Estado Democrático de Direito, eles têm um Ministério Público. Talvez um dos países que realmente tinha uma concepção democrática muito forte e que ainda não tinha Ministério Público, por incrível que pareça, era o Reino Unido, mas que agora tem, né? Agora não, faz alguns anos. Mas ele foi um dos últimos a conceber essa ideia de um Ministério Público, né? Tirando um pouco daquela história da coroa, né, que antes era muito vinculado à polícia da coroa, que fazia, às vezes, de Ministério Público. Então, né, com isso, a gente acabou destacando e tirando um pouquinho da ideia de que, embora o Ministério Público faça parte do Estado, mas ele tem seu destaque, tem sua autonomia e sua independência. O interessante que o doutor Alexandre fala, inclusive nós vimos na aula de Direito Processual Penal, no início, a questão do sistema acusatório e o sistema inquisitório. Então, vejam, o Ministério Público ele entra justamente para fortalecer esse Estado democrático e esse Estado que o juiz ele não se mistura com o órgão de acusação. E mais que isso, e o órgão de acusação ele não é só órgão de acusação, né? Ele é o órgão para promover a justiça, que inicia uma acusação, mas durante o processo ele pode ter outras conclusões e ele não fica obrigado a permanecer, né? E por isso que a gente chama de promotor de justiça, Ministério Público, né? Então, que representa isso. Doutor Alexandre, como é a carreira hoje no Ministério Público estadual? Certo. Na realidade, hoje, podem ingressar no Ministério Público bacharéis em Direito que tenham pelo menos 3 anos de prática forense, né? Então, abre-se o concurso, inclusive tem um concurso em andamento, que até está na segunda fase. O pessoal até perguntava ali, acho que perguntou para o senhor ali a respeito do que foi feito aí no feriadão, né? Eu, no feriadão, fui ajudar a fiscalizar a última prova que teve aí na fase de Direito Penal, Processo Penal, que teve no domingo agora, né? E, então, para se poder ingressar no Ministério Público, é necessário que, além de bacharel em Direito, que você tenha uma prática forense, que pode ser, muitas das vezes, na advocacia, na própria advocacia, ou como algum exercício de um cargo que seja privativo de bacharel em Direito, né?
E aí isso já lhe permite conseguir avançar os próximos níveis do concurso. A primeira fase do concurso é aquela fase da prova objetiva, né, que a gente chama de peneirão. É uma prova bastante difícil, bastante complexa. São 400 questões. O último concurso teve 400 questões, 200 questões na parte da manhã, 200 questões na parte da tarde. Não é muito fácil, você lida muito com o teu psicológico. Às vezes você pode ser a pessoa mais preparada do mundo, mas se você não tem um bom preparo psicológico para, no dia da prova, estar tranquilo, conseguir responder as questões, isso pode lhe afetar também, né? Aí a fase seguinte é a fase das provas práticas, né? Onde você faz uma peça processual e responde outras questões de natureza dissertativa, como é que foi feito domingo passado e é que vai ser feito no próximo domingo também. E passando essa fase, aí tem a fase da tribuna, onde você faz uma explanação sobre um determinado tema, e, por fim, ainda a prova oral, onde você tem que responder as perguntas de toda a banca do concurso, né? Então, são uma série, acho que são 8 ou são 9, se não me engano, membros da banca, cada um deles fazendo algumas perguntas para você em público, né? Com uma porção de gente assistindo os teus questionamentos. Passada essa fase, se você conseguir lograr êxito em conseguir atingir as notas mínimas, aí você está no caminho, então, para ser chamado para a posse do concurso do Ministério Público, né? Eu, particularmente, quando estava estudando para concurso, isso foi em 2000, o meu concurso iniciou, as inscrições iniciaram em novembro de 2000 e o concurso acabou se finalizando em julho de 2001. E eu tomei posse em 10 de agosto de 2001, né? Desde então, exercendo a função de promotor de justiça. Muito bem. Doutor Alexandre, agora entrando mais, vamos começar a entrar aí no Tribunal de Júri, temos 100 alunos na sala. O que muda na atuação do Ministério Público nos crimes contra a vida? Nós sabemos já que os crimes contra a vida tentados ou consumados dolosos, eles seguem o rito do Tribunal do Júri. Mas, assim, na atuação do promotor, além do procedimento, como é isso, né? Já se inicia pensando no Tribunal do Júri? O senhor discorresse um pouco da sua experiência. Certo. Bom, todo mundo sabe, né? O Tribunal do Júri, ele, na realidade, a concepção do Tribunal do Júri, ela vem desde já da Inglaterra, e no Brasil ele veio com essa formação já mais do direito português, um pouco também do direito romano, do direito italiano, que por sua vez derivou do direito francês. Mas hoje nós temos, então, o Tribunal do Júri numa concepção bastante restrita do Brasil, que são os crimes dolosos contra a vida, né? Tem outros países que abrem para outros espaços, né? O exemplo mais clássico que nós temos é dos Estados Unidos, que você tem júri, inclusive, para casos cíveis. Os advogados, né, eles às vezes defendem partes adversas em causas cíveis e não raras vezes, não digo, mas por algumas vezes isso é levado até mesmo em tribunal do júri, né? Mas no Brasil essa concepção ficou um pouco mais restrita na questão dos crimes dolosos contra a vida. E para o Ministério Público, obviamente, quando você se depara com um caso de um homicídio doloso ou de um crime contra a vida, porque nós temos outros, né? A instigação, induzimento ao suicídio, o aborto, o infanticídio, né? Mas o que é mais conhecido é o homicídio doloso, tentado ou consumado. E quando chega para nós o inquérito policial, a primeira coisa que se pensa é, ok, né, nós temos aqui uma investigação que é sólida, uma investigação que é suficiente, que nos dá um panorama daquilo que de fato aconteceu naquele crime, e se existe isso, como melhorar, né, ainda mais o que já foi acolhido pela delegacia de polícia, de forma a se imaginar que se esse caso for levado a julgamento pelo júri, o que eu tenho para falar aos jurados, né? Basicamente, eu costumo falar muito que o Tribunal do Júri é como se fosse um jogo de xadrez.
né? E o primeiro peão que se roda é quando acontece o crime em si, né? É o primeiro peão que se roda ali. E a identificação, então, de todas as provas que se procura obter são as demais jogadas, e isso vai até o momento do plenário. Quando você chega no plenário, quando você faz todas as argumentações, tanto da acusação quanto da defesa, até o ponto em que os jurados vão decidir se acolhem uma tese, se acolhem a outra, ou se acolhe uma tese em parte, né? Para fins de deflagração dessa sentença que o juiz vai proferir ao final, obedecendo os ditames daquilo que os jurados disseram, né? Então, assim, doutor Jodé, basicamente o Ministério Público procura sempre avaliar lá na frente o que isso pode redundar num processo, né? Esse exercício é bastante importante. Eu costumo falar que nós não podemos pensar na investigação de um crime como uma coisa estanque, porque uma coisa que eu costumo sempre falar, até nas aulas de pós-graduação, quando eu falo a respeito de provas, é que nós temos provas mais ou menos estáveis, né? Por exemplo, um laudo cadavérico é uma prova bastante estável. Dificilmente alguém vai mostrar que ela está errada, né? Pode ser que ela esteja errada? Pode, né? Nós somos humanos. Pode ser que o perito tenha praticado algum erro numa determinada perícia, né? Mas é algo muito difícil, então ela é uma prova um pouco mais estável. Já um depoimento de uma testemunha é uma prova mais instável, porque pode haver uma mudança, pode ser que ela mude a versão, pode ser que ela não seja encontrada mais, pode ser que ela não lembre mais, né? Então, é sempre importante que você, quando se depare com uma cena de crime, procure imaginar de todas as formas se cercar com as provas que sejam mais estáveis possíveis para que isso possa ser levado adiante no plenário do Tribunal do Júri. Porque nós não temos esse imediatismo tão grande, né, a ponto de o crime acontecer e logo em seguida chegar a uma sessão de júri. Nem é bom que isso aconteça, até porque é necessário que se depure bem os fatos, né? Mas também, por outro lado, não é bom quando o júri demora demais a acontecer, porque quanto mais distante ele fica do fato, também mais complicado é a compreensão do que de fato aconteceu. Muito bem. Doutor Alexandre, no processo penal, como é sabido, nós temos o princípio da ampla defesa, e quando que falamos em tribunal do júri, se fala em defesa plena. Mas nós sabemos também que há princípios que regulam não só todo o processo penal, mas também, e são mais específicos, algum para o tribunal do júri. Pensando nessa defesa plena e nos limites que essa defesa plena talvez se poderia supor em ter, balizada por princípios do direito penal e do tribunal do júri, como o senhor vê na prática isso, né? Porque não sei se os alunos já assistiram, alguns já assistiram, alguns foram jurados em tribunal do júri, mas nós temos muito da teatralização, da espetacularização, não no sentido pejorativo, mas no sentido de recursos que se usa, porque nós estamos com o juiz leigo. Mas o senhor acha que deve haver limites e que a defesa plena ela teria parâmetros balizados por algum princípio, e qual seria? Sem dúvida nenhuma, doutor Jodã. Assim, eu não digo só que a defesa tem limites, a acusação também tem seus limites, né? A começar, ambas as partes, tanto a acusação quanto a defesa, por exemplo, têm limites no que tange ao que pode ser falado em plenário, porque não se pode falar nada que não esteja nos autos, a começar por aí, né? Então, eu não posso falar em provas ou elementos de provas que não estejam já inseridas dentro dos autos. Já começa por aí, que não, né? Então, isso já é uma concepção de que existe uma limitação. Eu costumo dizer que a diferença entre ampla defesa e plenitude de defesa é no que tange a argumentação jurídica, porque não adianta você chegar num processo de julgamento monocrático, né, para um juiz, e tentar arguir questões morais, questões éticas,
porque ele não vai levar isso em consideração. Diferentemente já no tribunal do júri, em que questões morais e éticas podem ser levadas em consideração pelos jurados. E isso a defesa pode explorar, né? Não raras vezes. Embora nós tenhamos aí situações que, como foi objeto agora agora não, mas recentemente aí do Supremo Tribunal Federal, com relação à questão da legítima defesa da honra, que foi declarado como inconstitucional, não se podendo falar sobre esse tema nem de forma indireta, como argumentação no plenário do Tribunal do Júri. Então, mas a gente nota que, como nenhum princípio constitucional é absoluto e ele tem que sobreviver um ao outro, né? Um princípio tem que existir a ponderação entre um princípio e outro para que eles possam coexistir. Obviamente que a gente chega à conclusão de que plenitude de defesa não signifique ausência de limite, ou como eu costumo falar, ilimitude de defesa, né? Plenitude de defesa é uma coisa e limitude de defesa é outra. Eu acho que a questão da necessidade da cordialidade, da fixação do processo nas provas, até mesmo da argumentação moral ou argumentação ética, ou mesmo de convicções particulares, como às vezes acontece muito mesmo de convicções políticas ou de convicções religiosas, né? Como muitos levantam a questão de que só Deus pode julgar, né? Nós não podemos. Enfim, tudo isso pode ser levantado pela defesa, embora existam, obviamente, limites dentro disso aí, né? Não é possível se imaginar que uma defesa possa transbordar para falácias, né? E eu cito uma das falácias que aquele argumento ad hominem, né? Que é o argumento em razão da pessoa que está falando. Então, aquelas acusações que podem existir eventualmente entre um promotor e um advogado, elas não são cabíveis dentro de um contexto de discussão, de argumentação no tribunal do júri. Então, eu acho que aí se encontram certas balizas, certos limites, né? Então, que existem limites, que pode ser limitado, isso tudo a gente vê e sabe que pode. O artigo 47, perdão, o artigo 479 do CPP, que fala no que pode ser lido e não pode ser lido, né? Até mesmo o próprio artigo 478 também, fixam ali balizas para que as partes não possam transbordar daqueles limites ali. Então, aquilo ali já mostra que a plenitude de defesa ela também tem seus limites. Mas, por outro lado, tem outras situações que não foram previstas na lei, que também a gente sabe que existe uma certa limitação. Não é? Mas é importante dizer que plenitude de defesa existe sim, existe no sentido de que a defesa fale por último, existe no sentido de que a defesa possa falar além da argumentação jurídica, né? E que isso não lhe seja vetado, que isso seja exposto aos jurados, que podem acolher ou não acolher, né? Aí dependendo da própria concepção deles, da aceitação dessa argumentação. Né? Muito bem. O doutor Alexandre falou aqui da legítima defesa da honra, gente, que o exemplo clássico da mulher que trai o marido, e o marido, então, pratica um homicídio contra a mulher para defender sua honra, porque a sociedade deseja isso. Tem até aquele episódio da minissérie Gabriela, né? Então, quer dizer que ele foi absolvido, né? Então, e isso hoje, o STF diz que não se pode nem se mencionar essa tese. Mas nesse sentido, doutor Alexandre, o senhor já faz júri há muitos anos, o senhor acha que tem uma diferença cultural, uma diferença na compreensão do jurado? Porque me parece que arguir uma tese, legítima defesa da honra, que talvez para nós é algo inaceitável, né? Mas em algumas pequenas cidades, se o STF está dizendo assim, é porque devia estar acontecendo em algum lugar. Mas o senhor acha que há uma diferença de compreensão do jurado, de talvez olhar com mais profundidade, talvez
pequeno olhar jurídico, até pelo acesso às informações que se tem nos últimos anos, ou não? Ou o jurado continua se voltando por uma questão do momento, vamos dizer assim, por uma dinâmica discursiva do momento? Professor, no livro eu falo muito disso aí, né? Que o Tribunal do Júri ele é uma espécie de um recycle, né? Ele é uma reciclagem. O Estado aprende com os jurados aprendem com o Estado, né? E os jurados levam isso para a sua comunidade. Por sua vez, quando os jurados ensinam o Estado também tem que aprender e ter o feedback disso aí para poder entender o que está se passando. E aí eu costumo falar o seguinte: se nós tivermos um caso de absolvição por legítima defesa da honra, que nós sabemos que hoje em dia seria algo incabível, é sinal de que nós ainda precisamos fazer com que o Estado abra melhor as suas políticas públicas, principalmente de conscientização, de prevenção, dizendo o seguinte: pessoal, não pode, porque isso significa dizer que o homem é superior à mulher, né? Então, a ideia principal que eu falo que existe na concepção do Tribunal do Júri é justamente para que o Estado entenda que quando os jurados tomam uma decisão que não é consentânea com a política pública existente, é sinal de que essa política pública ela não está sendo suficiente, que ela tem que melhorar, né? Eu lembro de um caso em que em Dionísio Cerqueira, um argentino foi assassinado, né? E com um tiro na nuca, né? Ele estava no carro e o assassino estava logo atrás, entrou pela porta de trás, atirou na nuca dele. E os jurados absolveram, né? Não lembro agora qual foi o motivo que absolveram. E o júri foi anulado, foi levado a novo julgamento e absolveram novamente. E a voz comum que se dizia era: o cara era argentino, não podia viver lá, né? Então, assim, tinha todo o direito de matar aquele cara que era argentino, né? Então, vejam só, isso é xenofobia, né? Isso é um caso clássico de xenofobia. Então, o que se extrai disso aí? Que existe aí um problema grave que tem que ser resolvido, que é o problema cultural, né? Porque não é esse o motivo que deveria levar o jurado a condenar ou absolver alguém, né? E sim se ater àquilo que de fato aconteceu e se é razoável ou não é razoável. Então, é claro que hoje em dia, a partir do momento em que a consciência coletiva ela começa a evoluir, e de fato ela evolui de uma certa forma, professor, porque nós não vemos mais tantos casos de absolvição por legítima defesa, inclusive é natural que as próprias defesas já se retraiam e digam o seguinte: não, esse tipo de coisa eu não vou alegar outra coisa, né? Vou alegar falta de prova, vou alegar que a inexistência de uma qualificadora, vou alegar um privilégio, né? Mas jamais alegar o termo legítima defesa da honra, ainda que de forma indireta. Por quê? Porque está se notando que isso não existe mais, a não ser, claro, em determinadas comarcas que a gente sabe que daí possa haver ainda um sentimento um pouco machista. Quando eu falo machista, eu não falo só do homem, eu falo da mulher também. Porque eu mesmo já participei de júris em que eu vi mulheres quase que absolvendo um autor de feminicídio, porque elas entenderam que a mulher tinha, de certa forma, provocado o seu agressor, né? Então, esse é um exemplo que eu dou de um problema sério de concepção, né? E de entendimento cultural e etc. Por isso que é necessário que, de fato, os jurados, a gente aprenda com os jurados, e depois daquele júri propriamente, eu aprendi muito, né? Porque eu disse assim: não, nós temos que realmente provocar provocar uma maior mudança de cultura, uma maior explicação, né? Enfim, N situações que a gente pode fazer para que a população em geral comece a também contribuir, entender que, de fato, esses casos não devem jamais passar pela impunidade, né? Claro, né, professor? Isso nos casos em que se comprove que, de fato, aconteceu aquilo, né, no crime em tese. Bem, doutor Alexandre, eu tinha um professor que dizia, para ter
uma fotografia de uma sociedade em determinado tempo olhe para as obras de arte e para o Código Penal, o que ela considera, né, crime, o que, e as obras de arte porque refletem toda, enfim, toda a manifestação de um povo. Nós poderíamos dizer que, para conhecer uma sociedade, olhe os seus tribunais de júri e as suas decisões? Ah, com certeza, com certeza. Eu acho que isso reflete bastante. E é simples, é só nós vermos os casos de absolvição por legítima defesa como eram lá na década de 60, na década de 70, ou até mesmo na década de 80, como foi o caso da Ângela Diniz, né? E a diminuição desse tipo de situação a partir de então, né? A partir da década de 90, no 2000, 2010, até 2020. Então, é um retrato de como era a nossa sociedade antes, como ela entendia isso antes e como ela entende hoje. Hoje, a despeito aí da decisão do Supremo Tribunal Federal, né, abstraindo essa questão, dificilmente você vai imaginar alguém levantando legítima defesa da honra e, pior, sendo acolhida de fato pelos jurados. Então, já é algo que é mais difícil de entender que possa acontecer, né? Então, eu acho que isso é um retrato das diferentes épocas que nós vivemos, né? Uhum. Doutor, o que a imagem que a gente tem do Tribunal do Júri é o Ministério Público pedindo a condenação, a defesa pedindo a absolvição e aquele embate acirrado, né? A pergunta: o senhor, em alguma plenária, já pediu a absolvição do réu? Várias vezes já, professor. Várias vezes. Várias vezes. O que acontece? Por que alguns até podem se perguntar, meu Deus do céu, mas então por que deixou chegar lá no plenário, né? É que é muito comum que a gente pegue o processo já andando, já encaminhado. Então, não raras vezes, professor, acontece de a gente pegar lá no plenário, né? Olha, tem um júri para fazer, eu não fiz a instrução, não fui eu que fiz a denúncia, não fui eu que fiz as alegações finais, mas eu peguei o processo lá andando. E eu olho e não vejo prova, né, suficiente para condenar. Então, já aconteceu de eu pedir absolvição, já aconteceu de eu pedir desqualificação, já aconteceu de eu pedir desclassificação, né? Mas nos processos em que eu deflagro, eu tento evitar tanto quanto possível, tá? Então, até uma vez eu lembro que numa audiência um advogado me perguntou: doutor, mas eu acho que esse caso aqui o senhor vai pedir absolvição. Eu disse assim: doutor, se eu faço a denúncia, é porque existe uma probabilidade muito grande de eu levar isso a júri, porque eu me cerquei de todos os cuidados necessários para me convencer de que, de fato, esse caso deva ir a júri, né? Mas ainda nós temos a fase da pronúncia. E daí, na fase da pronúncia, eu passo de novo esse filtro. E se vencido esse filtro entender que realmente existe, é porque daí, eu não digo 100%, né? Porque a gente sempre pode ter uma reviravolta até no próprio plenário, como já aconteceu comigo também. Já aconteceu de eu ir a plenário convicto de que ia pedir a condenação e algum elemento testemunhal me mostrar, me convencer de que não era isso que aconteceu. E eu voltar atrás e acabar pedindo absolvição. Já aconteceu isso comigo, embora seja mais raro, né? Mas a tendência nos processos em que eu comecei com denúncia, que eu participei da instrução, e se eu chego no plenário ainda convicto, né, de que existe a prova do crime, existe a prova da autoria e das circunstâncias, de eu manter essa acusação, e por isso daí vem um nível de tensão, né? Mas há casos em que eu mesmo deflagro, mas chega lá na frente, alguma coisa acontece e de fato quebra, né, aquela convicção. E o que eu falo, eu, por exemplo, eu não vou para um plenário pedir condenação de alguém se eu tenho dúvida, porque o meu corpo não me deixa mentir, né? Eu posso até mentir com a boca, mas o meu corpo não deixa. Então eu gaguejo, eu fraquejo, eu não falo direito, a minha expressão corporal já não é a mesma. Então, isso não é possível, né, se prosseguir. Eu sou realmente assim, acho que
Existem casos em que acabam sendo levados até a tribunal do júri, né? Mas a gente acaba pegando no meio do caminho e que daí a gente acaba também pedindo absolvição porque realmente não concorda com aquilo. Mas isso não é incomum, professor. É bastante comum, mas como eu disse, né? Nos meus processos eu procuro evitar que esse tipo de coisa aconteça. O quê? Que vá um processo a júri com prova fraca. Se é para ir com prova fraca, eu prefiro pedir a impronúncia, vamos investigar melhor, depois a gente toca o processo novamente, né? Temos visto muitos tribunais de júri em casos que envolvem organização criminosa e facções criminosas, que têm aumentado muito aqui na nossa região, principalmente Grande Florianópolis, Litoral Norte. E isso é uma percepção minha também, doutor Alexandre, o quanto é difícil você, eu acho que é tanto para a acusação quanto para a defesa, mas você conseguir a obter provas, testemunhas, a todo uma pressão muito forte e não humana que as facções criminosas exercem, né? Como o senhor enxerga isso? O tribunal do júri se deixa contaminar muito por essa pressão. A acusação, por exemplo, mostra no próprio tribunal para os jurados, e eu já vi jurados virar a cara, o doutor Alexandre deve ter visto, cenas de execuções feitas e julgadas sumariamente e executadas por facções criminosas, né? Então, olha, a gente que é acostumado a ver isso, já é difícil, né? Então nós temos um elemento forte aí, muitas vezes tentando mascarar, né? E eu acho assim, não só para acusação, mas muitas vezes tem um trabalho difícil para a defesa também, e principalmente se a defesa quer se pautar num trabalho ético de buscar provas fidedignas e tal, você acaba encontrando muita dificuldade. Como que o senhor vê esse movimento, essa crescência de organização criminosa e essa influência no tribunal do júri? Professor, assim, ó, eu sempre falo que nós temos 3 tipos de tribunal do júri. Nós temos o júri, eu gosto de falar o júri de boteco, né? Que é aquele júri de casos muito simples, uma briga de bar que acabou em morte de alguém, né? Dois desafetos que brigaram por causa de dinheiro, enfim, é o júri que era o mais comum até um tempo atrás, né? Nós temos outro tipo de júri que é um júri júris de feminicídio, que até uma época atrás também se chamava de crimes passionais, que de passional não tem nada, né? São crimes de ódio, na realidade, e que também eles são vistos de uma outra forma pelos jurados, diferentemente da primeira hipótese. A terceira, são júris de crimes organizados, os júris que julgam crimes de homicídio praticado por organizações criminosas, que é também completamente diferente, né? Por incrível que pareça, eu não vejo, apesar de os jurados, a gente saber que os jurados têm receio, mas eu não vejo eles com receio de dar as decisões que eles entendem as mais corretas, né? Felizmente o que a gente tem visto, sim, são casos de condenação pela prática de homicídios praticados por organizações criminosas. Claro que as provas, elas já são diferentes, elas são completamente diferentes. Enquanto aquele júri que eu falo, que é o júri de boteco, você tem N testemunhas falando sobre o caso, né? Enquanto no caso do feminicídio, às vezes você tem testemunha, às vezes você não tem, mas enfim, também ninguém se furta a falar sobre o que aconteceu. Nos casos de organização criminosa, nós temos justamente o oposto, né? Ninguém quer falar nada, ninguém viu nada. Às vezes, realmente, esses crimes são feitos de maneira clandestina, justamente para que não tenham testemunhas. E quando tem testemunhas, elas são ameaçadas para não contar nada. Às vezes, elas são ameaçadas explicitamente, às vezes, são ameaçadas implicitamente. E
Como resolver isso aí, né? Isso se resolve só com base em provas estáveis. É isso que eu costumo falar sobre a estabilidade da prova, né? Então, não podemos depender especificamente de provas testemunhais. Inclusive, até o trabalho da Polícia Civil em Palhoça, vou dar o exemplo de Palhoça, que é onde aí eu já vou completar 10 anos, né, de exercício. Nós temos uma identificação de provas que acabam não dependendo tanto de testemunhas, porque, de fato, se nós dependemos de testemunhas, a coisa fica extremamente complicada. Apesar de termos provimento, né, que permitem que a testemunha possa ser ouvida de maneira sigilosa, que a identidade dela fique preservada, etc. e tal, mesmo nesses casos, às vezes ela se torna uma prova difícil de levar aos jurados para convencê-los a respeito dos fatos. Então, a gente procura tentar se cercar de outras provas. Claro que certas provas, como acontecia antigamente, que era a interceptação telefônica, né, era muito utilizada. Hoje em dia ninguém mais usa telefone, ninguém mais faz ligação telefônica, né? Hoje em dia tudo conversas por mensagens instantâneas, ou então quando faz ligação por aplicativo, e isso torna praticamente inócua, né, a Lei 9296, a não ser que tange ali a parte das interceptações telemáticas. Mas é realmente algo muito dificultoso. Então, o que a gente procura fazer, professor, é sempre levar ao conhecimento dos jurados as provas que sejam mais estáveis, né? Então, nós temos digitais, informações em telefones, localizações de herbes, material genético, isso também já foi utilizado já para esclarecimento, por exemplo, de latrocínios, né? Teve um latrocínio que aconteceu em Palhoça que a identificação do autor do latrocínio ocorreu por meio de uma identificação de material genético que coincidiu com aquele que estava no local onde os fatos ocorreram. Enfim, tem uma série de outras provas que elas acabam sendo deduzidas e produzidas de uma maneira muito mais estável e que mostram aos jurados que, olha, o que aconteceu foi isso aqui. Claro, é um quebra-cabeça. Eu costumo dizer que o processo penal é um quebra-cabeça faltando peça, né? Às vezes aquela imagem aparece para você, você sabe o que é, e às vezes não é. Às vezes a imagem não é suficiente. Eu falo que ali está a dúvida, né? Quando a imagem não aparece muito bem sobre o que é a dúvida. Porque o quebra-cabeça todo completo, com todas as peças no processo penal, dificilmente a gente vai ter, né? Sempre vai ter alguma pecinha ali que vai estar faltando que possa haver ali o confronto daí justamente de ideias entre acusação e defesa. E isso, claro que gera uma dificuldade ao Ministério Público, né? Quando convencido quer produzir acusação, gera uma dificuldade aos jurados, porque querem julgar de acordo com as provas, mas realmente, de fato, às vezes tem receio, embora, pela experiência, eu vi que isso não tem impedido os jurados de tomar as decisões que eles entendem mais cabíveis, mas gera também uma dificuldade à própria defesa, porque eu vejo muitas vezes alguns advogados, né? Alguns advogados eu acho que são um pouco mais incisivos com seus clientes e dizem o seguinte: olha, aqui não se garante a absolvição para ninguém, né? Aqui se garante um bom trabalho. Nós vamos fazer um bom trabalho, nós vamos brigar até o final, nós vamos fazer o promotor suar, né? Se a gente vai ganhar ou não vai ganhar, não sei, depende dos jurados, não depende de mim. Mas eu já vi trabalhos de advogados que prometiam absolvição e aí, realmente, eu acho que você acaba com todo o teu preparo psicológico e isso traz muitas complicações, né? Porque daí você já começa a pensar em transbordar o limite ético, o limite moral da atuação para poder até defender sua própria integridade física, né? Exato. Já começa a pensar nisso, né? Isso é realmente muito preocupante mesmo. Eu falo para os alunos, antes de prometer uma absolvição, principalmente no tribunal do júri, vocês não esqueçam que o sujeito que vocês estão defendendo possivelmente já praticou um homicídio. Então, Exatamente, professor. É assim, ó, nada no júri é certo, né? Eu costumo falar, ninguém pode chegar no júri e dizer que está ganho, nem promotor, nem advogado. Eu já fiz alguns casos de júri em que eu vi ali que a tendência, eu sempre costumo, às vezes a família da vítima vem conversar comigo, eu digo o seguinte: olha, a tendência é que condenem, né? A tendência é que condenem, mas pode acontecer de absolver? Pode. Pode, eu não sei, pode acontecer alguma coisa no júri. Às vezes uma palavra
maldita, né, ou mal falada, às vezes alguma situação inusitada, inesperada, pode trazer algum movimento diferente ali que faça com que, sei lá, 3 jurados entendam que é caso de absolver e um quarto jurado vote por engano, vote enganado, né? Muito bem. Bom, vamos para as perguntas de vocês aqui. Algumas do chat eu já vou passar. O Douglas está com a mão levantada. Doutor Alexandre, uma boa noite. Primeiro, dizer que é uma honra ouvir o senhor, que é tido como uma lenda do Tribunal do Júri da Palhoça. E segundo, um questionamento. O senhor enxerga que as recorrentes decisões lastreadas no chamado indúbio pro societá denotam um quadro social, uma resposta da sociedade por um anseio punitivista grande, sobretudo por uma escalada nos últimos anos de uma ascensão que beira o totalitarismo aí, que reflete no direito criminal? Boa noite, Douglas. Obrigado pela deferência. Eu faço o melhor que eu posso lá faço o melhor que eu posso na comarca de Palhoça, na minha promotoria, mas para a lenda eu não sei se ainda sirvo, mas muito obrigado de qualquer forma pela deferência. Douglas, a ideia do princípio indubio pro societá, que foi muito levantada na questão da fase da pronúncia, ela certamente não é de ser levada ao plenário do Tribunal do Júri. Eu acho que a questão da dúvida é que talvez a gente tenha que superar um pouco certos paradigmas. Nós tivemos uma época que se dizia, indúbio pro réu, na dúvida em favor do réu, mas não se tinha uma concepção de que dúvida é essa, né? Qualquer dúvida é possível, porque se a gente pensar bem, por exemplo, o exame de DNA não vai te dar 100% de certeza, ele vai te dar 99,9997% de certeza, né? Então, haveria uma dúvida, por menor que seja. Então, qualquer dúvida, ela é passível de ser identificada como uma dúvida em favor do réu? Então, não. Nós acabamos superando um pouco esse standard probatório, passando para um nível maior que é o de dúvida razoável. Então, para se condenar, você tem que ter uma prova além da dúvida razoável, e se você tiver uma dúvida razoável, se absolve, né? Eu acho que esse seria a concepção melhor do que indúbio pro societá ou indúbio pro réu. O que talvez gere muita dúvida, e que eu vi que em jurisprudências as quais eu tenho certa reserva, é a de dizer que na fase da pronúncia não se pode trabalhar em indúbio pro societá. Mas não é que exatamente se trabalha em indúbio pro societá, é que na realidade, na fase da pronúncia, o juiz ele tem que identificar se existe elemento mínimo ou não para alguém ser levado ao júri. Porque se não tiver elemento mínimo, se ele não se convencer da existência da autoria, da prova da autoria, ele não vai mandar a pessoa ao júri, ele vai impronunciar, né? Mas a questão maior ali é que a existência de duas versões factíveis, né? Então, o réu apresenta uma prova de um álibi, mas a acusação, por outro lado, apresentou uma prova que é contrária a esse álibi, né? Então, nós temos duas versões. Não é o juiz que vai decidir qual a versão que é melhor, se é a da acusação ou se é a da defesa. Então, automaticamente, o que ele vai fazer? Ele vai mandar isso aí para que os jurados decidam qual das versões é a mais factível. Eu acho que nesse ponto é que consiste, talvez, que deveria, pelo menos, se basear o princípio do indúbio pro societá, no sentido de que, olha, nós temos dúvida porque existem duas versões, né? Existe uma duplicidade de versão, e aí não vai ser o juiz de direito, o juiz monocrático, que vai tomar essa decisão, porque não cabe a ele, cabe aos jurados. Tá? Mas agora, já em plenário, a história é outra. E assim, Douglas, mas professor, olha só, nós vemos tanta impunidade graçando por aí, que às vezes os jurados estão vamos usar a palavra comum, né? Estão de saco cheio já de tudo isso, e quem sentou lá no banco dos réus, eles estão condenando, metendo pau. Pode acontecer isso aí? Pode, claro que nós temos filtros para isso, né? A decisão do juiz que recebe a denúncia, os habeas corpus do tribunal, a pronúncia, o recurso contra a pronúncia, tudo isso são filtros para se evitar que chegue um caso completamente sem qualquer substância probatória para o plenário do Tribunal do Júri.
falo isso como regra. É óbvio que existem exceções? Existem. Às vezes acaba passando coisa que realmente não tinha prova suficiente e vai parar lá no plenário do Tribunal do Júri. Mas, como eu disse, são exceções, né? Não são as regras. Então, assim, para finalizar a tua pergunta, Douglas, eu acho que assim, ó, existe realmente esse ímpeto, né? Quando principalmente uma determinada comunidade está realmente já esgotada com a quantidade de crimes que ocorrem, de ter essa tendência, mas eu falo ter a tendência, e não a vontade única, exclusiva e irrevogável de se condenar, né? Mas existe. Isso depende muito também da questão cultural, né? Nós temos situações em que determinadas culturas são são muito avessas a qualquer prática de crimes, né? Outras já são mais tranquilas. Eu já trabalhei em comarcas em que brigas entre duas pessoas porque estavam na bebedeira não caracterizava nada grave, né? Se alguém morresse ou mesmo estivesse devendo dinheiro, já participei de casos em que uma pessoa que já tinha sido condenada por estupro foi morta, nada a ver com o estupro, que ele já tinha sido condenado, já tinha sido preso, já tinha cumprido a pena dele e tudo, já estava em liberdade de volta à sociedade, ele acabou sendo morto por essa circunstância, né? Então, o júri que eu fiz, os jurados acabaram absolvendo o cara que matou esse cara. Por quê? Porque ele era um estuprador. A sociedade, naquele momento, pegou e disse assim, ó, olha, não queremos esse cara vivo. Não queria mesmo. Que bom, fizeram um favor para nós, né? Foi essa mensagem que eles passaram. Então, existe, sim, essas tendências, tá? Mas é como eu falo, são tendências. Por isso que eu acho que é importante sempre a gente fazer essa distinção do que é essa dúvida que se coloca em jogo, né, quando se faz uma discussão no plenário do júri. Muito bem, doutor Alexandre, o nosso agradecimento, foi muito bom, excelente essa nossa conversa. Estou vendo que várias manifestações dos alunos, e dizer que as portas estão sempre abertas da nossa universidade e queremos futuramente mais um encontro com o senhor, né? Já tem já conquistou toda a atenção dos nossos alunos. Isso é muito importante, muito bom, né? Quando que nós podemos trazer para a academia, para a graduação, profissionais como o doutor Alexandre, que se destacam aí no Ministério Público de Santa Catarina. Então, doutor Alexandre, muito obrigado, um forte abraço. Professor Fabiano, eu que agradeço o convite, agradeço aos alunos e alunas da Unisul, da Confraria do Direito. Quero dizer que estou à disposição de vocês para quando a gente quiserem bater mais um papo. Quem sabe a gente realmente marque alguma coisa presencial, né? Que eu acho que a pandemia nos trouxe muitas novidades, como tecnologia, etc., né? Mas nada como o calor humano, né? Nada como aproximação, nada como olho no olho. E eu fico à disposição, quem sabe numa próxima aí a gente consiga realmente, de fato, fazer uma palestra aí com os alunos presencialmente e bater um papo bem legal a respeito de processo penal, direito, ou qualquer outra coisa que queiram falar, conversar. Muito legal. Muito obrigado mesmo, professor Fabiano. Obrigado, doutor.